Bom, eu vou falar hoje, nessa live, um pouquinho sobre ansiedade e seus sintomas, tá bom? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Flávia Brum, psicóloga. Eu tenho 14 anos de formação, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental e dependência química, especialista em terapia familiar e de casais, tenho curso em MDR e Brain Spotting, isso e ajudar da melhor maneira possível, tá? Então, assim, oi meninas, que bom que vocês estão aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? E os sintomas. Antes de mais nada, sempre eu gosto de salientar e de apontar que a ansiedade é uma coisa comum, todo mundo tem, então a gente tem que tirar essa coisa de que eu quero me livrar da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da vida, tá? Ela é uma emoção que todo mundo tem. A questão é que nós que temos algum transtorno de ansiedade, temos esse alarmezinho um pouco desregulado. Entendeu? Por isso que às vezes ele soa mais, ele grita mais, ele é muito mais ativo do que o de outras pessoas, tá bom? Então, assim, os sintomas se dividem em dois tipos diferentes, que são os sintomas físicos, tá? E os sintomas emocionais ou psicológicos. E tem uma lista imensa de sintomas que a gente pode ter. Não necessariamente a gente vai ter todos os sintomas, tá? A gente pode ter um ou outro e... entendeu? Então, por isso que às vezes eu tenho alguns sintomas, o colega não tem, mas isso não quer dizer que eu tenha e ele não. O transtorno de ansiedade, como eu disse, é uma lista imensa. Algumas pessoas podem ter um ou outro, tá? Não obrigatoriamente eu tenho que ter todos, tá bom? Bom, vamos começar pela imensa lista dos sintomas físicos, tá? Quais são os sintomas físicos mais comuns? Coração acelerado, isso daí eu acho que é uma coisa unânime, acho que quase todo mundo tem, né? O coração começa a bater mais rápido, né? A gente começa, eu acho que esse é o primeiro que a gente sente em tudo. O aperto no peito, tá? Também é uma coisa muito comum. Tremores, a gente começa a tremer, enjoos, algumas pessoas chegam até a vomitar, né? Aquela sensação de desmaio, não necessariamente a pessoa ela vai chegar a desmaiar, mas ela tem aquela sensação de que a qualquer momento ela vai perder a consciência e aí ela também já começa a ficar preocupada, além do perigo do desmaio, ela já começa a se monitorando com medo de cair, se machucar e ou não ter ninguém para ajudar ela. Dor de barriga é uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa realmente chega a precisar ir no banheiro, né? Roer unhas também é uma coisa muito comum. Deixa eu lembrar outros. Questão de irritabilidade também é muito comum. A pessoa ela fica muito irritada, fica muito nervosa. Tudo deixa ela muito. Qualquer coisa é motivo para ela estourar. Pés gelados, boca seca, dor, né? Porque o que acontece? Quando a gente fica ansioso, a gente tem uma tensão muscular muito grande, né? O nosso corpo inteiro ele fica rígido. Então é muito normal eu sentir dor de cabeça, dor nas costas, dor nas articulações, né? Falta de ar, cansaço, como se eu tivesse corrido a maratona de São Silvestres sem sair do lugar, entendeu? Fala acelerada,
Ou seja, eu vou apresentar às vezes um trabalho de escola, vou fazer uma apresentação no trabalho, e aí eu pego um papelzinho e não achei nenhum papel aqui agora. E aí eu começo a ler tudo rapidíssimo, né? Isso também é um sintoma da ansiedade. Problemas de estômago também pode ser sinal de ansiedade, tá? Então, por exemplo, eu fico muito nervoso e aí começo a sentir dor no estômago, eu começo começo a me sentir mal, né? Esse mal-estar no estômago, azia, tudo isso também é sintoma de ansiedade, ok? Os sintomas psicológicos, brancos, né? Às vezes eu vou, como eu falei, eu gosto de usar muito esse exemplo de que eu vou apresentar um trabalho, eu vou apresentar um trabalho de escola, fazer alguma apresentação no trabalho, e aí eu simplesmente esqueço o que eu vou falar, né? Dá aquele branco terrível. Ou então eu tenho essa questão da confusão mental, fica tudo muito bagunçado e eu não consigo falar nada, né? Esses são sintomas também de ansiedade, agitação no corpo, eu não consigo ficar parado, o meu pensamento fica muito acelerado. Uma coisa muito comum que quase todo mundo que é ansioso ele tem é aquele pensamento de catastrofização. Ele é muito comum. Então, assim, o que é essa catastrofização? Ele é aquele pensamento de que a qualquer momento vai acontecer uma catástrofe na minha vida. A qualquer momento vamos dizer assim, se eu não tenho nenhuma evidência de que tem alguma coisa que vai dar errado, eu broto na minha cabeça. Eu gosto de falar, eu falo muito com meus pacientes assim, se eu não tenho nada que mostre que vai dar alguma coisa errada, eu imagino que vai chegar uma espaçonave, vai vir, vai me abduzir, vai me levar embora, vai me dissecar e eu nunca mais vou voltar aqui para a Terra, né? Então a gente cria coisas, catástrofes na nossa cabeça. E eu sempre falo também que a gente planta essas catástrofes, esses pensamentos negativos que a gente tem em um terreno tão fértil, em um solo tão fértil que elas brotam, germinam em uma velocidade incrível, entendeu? Em compensação, os pensamentos bons, as coisas boas que eu tenho, eu broto num terreno que não tem adubo nenhum. E às vezes eles até morrem, né? Então eu posso receber 20 elogios e eu receber uma coisa ruim, essa coisa ruim, tipo assim, olha, não, muito bom esse trabalho, parabéns, tá ótimo, mas você poderia ter falado um pouquinho mais devagar. O bom, o ótimo, maravilhoso, eu vou plantar naquele terreno bem, bem, assim, bem sem irrigação, sem nada, aquele que ele vai morrer, né, esses outros 19. E aquele último, mas você poderia ter falado mais devagar, eu vou plantar naquele no terreninho fértil, que ele vai brotar, vai virar o pé de feijão lá do João, né? Vai até o céu. Então a gente tem essa questão, esses pensamentos de catástrofe, e a gente dá muito valor às coisas que não são tão positivas, tá? E quando a crise vem no trabalho, onde a pessoa trabalhar com veículos industriais? Bom, quando a crise vem no trabalho, onde a pessoa trabalha com veículos industriais. A questão da crise, vamos dizer assim, se a gente está em crise, o certo é a gente não tá manuseando esses veículos, né? Porque é uma coisa perigosa, porque o que acontece? Quando a gente está ansioso, ou seja, quando o alarmezinho apita, falando que a gente está numa situação de perigo, vamos dizer assim, a gente começa, o coração acelera, a gente fica mais atento, a respiração fica, né, mais rápida, a gente tem a tendência de ficar mais vigilante, porém, mais vigilante às coisas que dão a sensação de perigo, vamos dizer assim. Então, a gente desfoca a atenção das outras coisas, então a gente não consegue ficar tão concentrado,
né? A falta de concentração é um sintoma clássico também da ansiedade, né? Então, se a gente está em crise ou coisa assim, o ideal é a gente não manusear esses veículos, né? Tá procurando um tratamento, se afastar, ou a gente está normalizado quando a gente for fazer esse uso manusear esses veículos, tá certo? Um outro sintoma comum da ansiedade, alteração na fome, tá? Ou a gente come demais, o que é uma coisa muito comum, né? Aquelas clássicas, vou assaltar a geladeira, ou eu como, daqui a pouco já vou comer de novo, principalmente quando eu tô ansiosa, eu vou comendo um atrás do outro, né? Porque o que acontece? Por que a gente acaba comendo demais? A comida, ela dá aquela sensação de prazer, ou seja, ela ajuda a diminuir um pouquinho a ansiedade, tá? Principalmente a questão do doce, né? O doce ele ajuda a gente a controlar um pouquinho a ansiedade. Então a gente acaba comendo demais. Mas também é comum a gente ter a perda do apetite. Então é uma alteração da fome. Pode ser para sentir vontade de comer demais ou não sentir vontade de se alimentar, tá certo? Outra coisa muito comum na questão da ansiedade, alteração do sono, né? Às vezes eu tô preocupada demais, algo tá me preocupando demais, e aí eu tenho essa alteração do sono, eu tenho crises de insônia, ou o meu sono ele fica muito agitado, com aquela sensação de que eu durmo, porém o sono ele não me recupera, ele não traz aquela sensação de descanso. Ou eu também posso ter aquele sono muito picado, né? Durmo, acordo um pouco, aí depois eu durmo de novo, aí eu acordo mais um pouquinho, não tenho aquele sono seguido, né? Ou acabo tendo pesadelos constantes. Então a ansiedade, ela traz uma alteração no sono, tá certo? Outra coisa, medo exagerado, né? Aqueles medos que às vezes a gente diz que são medos irracionais, a gente não tem o controle às vezes do pensamento, ou seja, eu tô bem e daqui a pouco um pensamento muito ruim me invade. Por exemplo, eu posso estar encostada ou parada assim na rua com o carro e eu do nada passa um caminhão e eu já imagino aquele caminhão invadindo atravessando a rua e batendo no carro. Então esses descontroles no pensamento, ou seja, a gente acaba sendo invadido por esses pensamentos incontroláveis, tá? Boa noite. Um sintoma que está aparecendo muito aqui no grupo é a visão embaçada e o zumbido no ouvido. Para mim é novo, eu não conhecia. Bom, a ansiedade, ela traz uma alteração no corpo como um todo, né? E ela tem alteração na dinâmica do nosso cérebro. Como eu disse, como a gente acaba... O nosso alarme, ele, como eu disse, a ansiedade, ela é um alarme que avisa quando a gente está em situação de perigo, tá? E quando a gente tem um transtorno de ansiedade, esse alarme ele vai soar ou numa hora que realmente a gente não está em perigo, ou ele vai acionar o tempo todo, ele vai acionar de uma forma exagerada, né? Então, essa questão da visão embaçada, ele é o nosso corpo respondendo, porque quando esse alarme apita, normalmente a gente tem, como eu falei, o coração começa a bater mais rápido, a respiração fica mais rápida, porque a gente, vamos dizer assim, teria que ficar mais atento, né? Então o fluxo sanguíneo ele fica também mais rápido e isso vai afetando a questão do corpo, inclusive, como eu falei, também pode trazer dor de cabeça, dor no corpo, nas costas, nas juntas, né? Então ele traz uma série de alterações no corpo mesmo. A nossa mente ela é tão incrível que ela é capaz realmente de produzir doenças, tá? Ela é capaz de deixar a gente mal. Eu já tive pacientes que desenvolveram alergia. Oh, meu Deus, tô embolando a língua. Alimentar em função de um estresse que passaram. Tá? Eu tive um paciente que uma vez ela ficou tão estressado que qualquer coisa que ela comia
dava reação alérgica. E ela foi no médico, fez os exames, constatou realmente que era uma alergia, o corpo dela reagiu a uma série de coisas que ela estava muito acostumada a comer, derivados do leite, arroz, várias frutas, né? Porém, como eu sabia que essa reação, ela teve esse incômodo muito grande antes e logo depois desencadeou isso, eu falei pra ela, pode ter certeza que é emocional. E aí, na hora que ela resolveu ela cortou todos esses alimentos, na hora que ela resolveu essa situação emocional dela, ela voltou a consumir os alimentos como se nada tivesse acontecido. Então, o nosso corpo ele é tão poderoso que o nosso cérebro é tão poderoso que quando ele está incomodado, ele traz uma alteração no corpo como um todo, entendeu? Porque a crise vem do nada. Bom, normalmente nós temos vários tipos de transtorno de ansiedade, tá? Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada é aquele transtorno que acompanha a gente, vamos dizer assim, a gente simplesmente acha que a gente é ansioso o tempo todo, que a ansiedade faz parte de nós, que é uma característica nossa, né? A gente nem lembra de uma época que não era ansioso, né? Então ele fala generalizado porque ele ocupa a nossa vida como um todo, tá? Porém, a gente pode também ter essas crises que chegam e de repente. O que acontece? Por que elas aparecem? A gente tem determinados gatilhos que ativam essa crise. Como eu disse, como a gente tem esse sensor de perigo desregulado, não vou nem falar quebrado, ele está desregulado, tá? E a gente tem que depois regular ele, ok? Então, assim, como a gente tem um gatilho, ou seja, ligou a chavinha, falando que a gente está em perigo. E aí a gente começa, o nosso corpo inteiro fica ativado, entendeu? Então, assim, às vezes, o que é gatilho para mim pode não ser gatilho para você e pode não ser para outro colega, entendeu? Então, assim, cada um tem o seu gatilho. Por exemplo, eu sempre gosto de dar o meu exemplo, porque eu tenho transtorno de ansiedade, é uma coisa que eu vivi, então eu sei o que é isso. Por exemplo, quais eram os meus gatilhos, né? Os meus gatilhos principais eram situações que eu seria avaliada por outra pessoa. Então, quando eu tinha que apresentar um trabalho em sala, ou eu tinha que conversar com uma chefia, alguém que era superior a mim, ou eu ia passar por uma situação que provavelmente eu seria avaliada, meu Deus do céu, eu falar os sintomas que me davam, tá? Começava a suar, me dava tremedeira, me dava dor de barriga, eu ficava com falta de ar, me dava aqueles brancos, meu Deus do céu, o branco pra mim era a pior coisa, porque o que eu pensava? Eu tinha esses pensamentos negativos, tá? Que como eu falei, a gente sempre tem. Eu tinha crenças pessoais ao meu respeito negativas, que são formadas no decorrer da nossa formação. Então, quais eram as minhas crenças negativas? A minha crença principal era a crença de incapacidade, ok? Então, eu sempre imaginava que eu não era capaz o bastante. Então, quando eu ia passar por uma situação de avaliação, eu tinha um pensamento negativo de que eu faço alguma besteira e vão achar que eu não sei nada e vão achar que eu sou burra. Esse era o principal pensamento negativo que me gerava ansiedade além da conta, entendeu? Então, assim, eu chegava e pensava tudo isso, e aí eu começava a ficar nervosa, e aí realmente me dava esses brancos, me dava essa confusão mental, eu não conseguia apresentar direito. Quando eu ia apresentar um trabalho, eu pegava a folha e ficava lendo, porque eu não lembrava o que eu tinha que falar, entendeu? Então, assim, eu evitava trabalho, eu perdia nota, quando eu fui fazer meu exame de direção, eu chorei o exame do início ao fim, tá?
Chorei desesperadamente, porque eu tava sendo avaliada e eu pensava que eu não ia dirigir, que eu não ia fazer tudo errado. Então, assim, esses pensamentos, eles acabam gerando, a gente fica muito nervosa, né? Então, assim, é como eu disse. Então, o meu gatilho era qualquer situação que eu me sentisse avaliada por outras pessoas. Esse era o pior para mim, né? Eu tinha outros gatilhos também, a pessoa não necessariamente ela tem só uma, mas o que eu identificava como o pior era esse. Então, qualquer situação já me desencadeava uma ansiedade sem tamanho. Então, são esses gatilhos que acabam gerando as crises de ansiedade, que às vezes vêm do nada. E às vezes essas crises elas são tão fortes que aí a gente já entra na questão do pânico, né? Os ataques de pânico, que às vezes a gente tem até aquela sensação de que vai morrer, né? O coração, são sentimentos tão intensos, sensações tão intensas, tanto no corpo quanto na mente, que a gente acha que a gente vai ter um treco, que a gente acha que vai morrer, que a gente, né, vai para o hospital correndo, porque o corpo inteiro treme, o coração parece que vai sair pela boca, a gente cai a temperatura do corpo e a gente fica muito mal, tá? Então, esse é um outro tipo de transtorno de ansiedade, que é os ataques do pânico, tá? Então, a gente fica muito mal, entendeu? Tem vários outros tipos de transtorno de ansiedade, tá? Tem a questão das fobias específicas, que é, por exemplo, aquelas pessoas que têm medo de altura, as pessoas que têm medo, às vezes, de lugar fechado, as pessoas que têm medo de gato, de aranha ou de qualquer coisa assim. Então, esses são medos, são fobias específicas. Tem transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes que eu acabo desenvolvendo a questão da ansiedade, essa ansiedade exagerada, em função de algum trauma que eu passei, alguma situação que eu passei que acabou me fazendo desenvolver. Tudo isso, vamos dizer assim, se eu fui assaltada dentro do ônibus, e aí eu passo a ter fobia, passo a não querer mais andar de ônibus, porque quando eu imagino que eu vou andar naquele ônibus, começo a pensar que eu vou passar por aquilo de novo, que eu vou passar por, né, aquele mal-estar de novo. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Boa noite. Esse bolo que sentimos na garganta também é uma reação corporal, tá? Que a gente tem em função toda essa aceleração que a gente tem no nosso organismo. Nos sintomas da ansiedade, causa nariz entupido e garganta como se estivesse sufocando e dor ao lado da garganta? Sim, principalmente, né, em função da questão que a gente está hoje. O que acontece? Como eu falei, a nossa mente é tão poderosa que ela, se a gente fica pensando muito naquilo, ela parece que acaba ativando aquilo na gente. Então, como a gente está vivendo hoje esse período de pandemia, a gente fica o tempo todo controlando como que está a respiração, ou como que está esse mal-estar, como que está o corpo, a gente fica o tempo todo monitorando. E qualquer alteraçãozinha, o que é normal, a gente ter alteração na temperatura, ter alteração na frequência cardíaca, é normal a gente ter alteração no corpo, né? O nosso corpo não é aquela coisinha o tempo todo parada, né? Se a gente se movimenta mais, a nossa temperatura do corpo aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, porém, quando a gente tem um transtorno de ansiedade, a gente fica o tempo todo se monitorando. Então, essas alterações mínimas que a gente tem, já é motivo para a gente ficar extremamente preocupados, né? Então, é normal, vamos dizer assim, como eu falei, as pessoas hoje em dia estão com muito medo do Covid, né? Então, a gente começa a respiração aumentou um pouquinho, vamos dizer assim, já, meu Deus do céu, minha respiração já tá, eu não tô respirando direito, minha respiração tá mais pesada, será que é, será que não é? E aí, mesmo sem a gente ter contato, você sabe que o Covid ele é passado de pessoa para pessoa, né? Mesmo eu não tendo contato com ninguém, mesmo eu não saindo de casa, mesmo eu não às vezes se eu pegar, como eu falei, às vezes eu pego num corrimão que
tá contaminado, eu levo na boca, no nariz, eu acabo ficando contaminado. Mas mesmo se eu não passei por nenhuma situação, eu já começo a imaginar que eu tô com Covid, e aí eu já quero ir pro hospital, e aí eu já... Então, a gente começa a criar, assim, coisas. Por isso que eu falo, como a gente lidar com esse pensamento de catastrofização. Questionar, entendeu? O mais objetivo possível. Ok, eu estou achando que eu estou com Covid, mas primeiro, vou questionar esse pensamento. Eu tive contato com alguém que tem Covid, que está com Covid? Não. Eu saí sem máscara e nesse momento eu botei a mão na boca? Não. Eu saí, todo momento eu me cuidei, eu tava de máscara, passei álcool na mão, cheguei em casa, fui direto pro banho. Qual que é a probabilidade, então, de eu ter pego? Quase nula. Então, é o que eu tô falando, a gente acaba não analisando as coisas concretas, a gente planta essas paranoias e esses pensamentos ruins em solos muito férteis, né? Os tremores são comuns e podem persistir por vezes. O tremor é uma coisa muito comum, a tremedeira, a gente ficar com as mãos tremendo, as pernas meio bamba, né? Ou até a gente não parar de se mexer, é uma coisa muito comum nas crises de ansiedade, na ansiedade, e até persistir por um tempo, tá? Eu cheguei até a comprar assim, verifico 2 vezes por dia, acho que tô neurótica. Calma, Fredo, respira. Respira devagar, tá? Como eu disse, a gente fica nessa paranoia de ter que verificar o tempo todo, né? Mas a situação que a gente está vivendo não é uma coisa comum, tá? Claro, o mundo já passou por várias pandemias, mas nós nunca vivemos uma. Então é normal a gente ficar preocupado, é normal a gente... Tá, voltou! É normal a gente ter esse receio, a gente ficar com essa preocupação, né? Porque é muito normal isso. É a realidade que a gente tá vivendo hoje em dia. Até esses dias eu tava comentando. Esses dias não, hoje mesmo. Eu comentei com a minha mãe que o mundo e a gente nunca mais vai ser o mesmo. Tá? Mas a gente, assim, no sentido de que a gente vai começar a cuidar muito mais da saúde, né? Eu acho que a gente vai utilizar a máscara com mais frequência, a gente vai se cuidar mais, mas isso não é motivo pra gente também ficar tão paranoico ou coisa assim. Essa questão de você estar verificando 2 vezes por dia, você vem apresentando algum sintoma, vem apresentando qualquer coisa diferente que te leve a... Não, então assim, na verdade a verificação te deixa ainda mais ansioso do que te acalma. É como se você estivesse alimentando ainda mais a questão da ansiedade. Procura diminuir um pouco essa questão do 2 vezes ao dia, né? Aos pouquinhos, eu sei que você tem essa necessidade de estar verificando, então procura diminuir talvez um pouquinho, tá? Porque como eu falei, às vezes essa automonitoramento frequente que a gente tem acaba alimentando ainda mais essa questão da ansiedade, tá? Ansiedade é normal um lado do nariz sair ar e o outro ficar entupido. Então, na verdade, eu lembro até que um dia eu tava numa aula de supervisão e aí eu descobri, na verdade eu até tava conversando com meu professor, eu tava com o nariz entupido e aí ele até me comentou uma curiosidade que eu não sabia, que na verdade a gente não respira pelos 2 buraquinhos ao mesmo tempo. Então, eles vão se alternando. Então, assim, ó. Eles dão uma alternada entre um e outro. Uma vez ele comentou isso comigo. E aí eu falei, nossa, que engraçado, eu não sabia. Então é normal de um lado sentir sair o ar e do outro não, tá? Cãibra nas extremidades dos dedos, dos pés e das mãos. São sinal de ansiedade ou tem a ver com remédio?
Cãibra é muito comum, tá? Como eu te falei, até a questão da sentir as mãos e pés gelados é comum, tá? É como eu falei, ele traz uma alteração no corpo todo, tá? Ele traz, porque, como eu falei, ele muda a frequência cardíaca, ele muda a frequência dos pensamentos. Até assim, quando a gente tá com a ansiedade ativada, a gente tá funcionando com o nosso sistema nervoso simpático ligado. O que é sistema nervoso simpático? Ele aciona quando a gente está numa situação de perigo. Quando a gente está como eu te falei, precisa estar mais alerta, tá? Até por isso que é indicado que a gente faça o exercício de respiração. Por quê? Com o exercício de respiração, que eu acho que muita gente já conhece, mas o que é? A gente puxa o ar pelo nariz devagarzinho, tá? Ó. Aí a gente segura por mais alguns segundos, a gente, vamos assim, puxa contando até 6, ou até 4, cada um vê o quanto, né, o seu pulmão aguenta. Mas a gente puxa, segura contando até 7, tá? E depois vai soltando pela boca bem devagarzinho, até esvaziar totalmente o pulmão. E aí a gente indica que se faça isso 6, 10 vezes. Por quê? A gente regulando a respiração, a gente está mandando a mensagem para o cérebro que está tudo bem, que está tudo ok. Então a gente muda o funcionamento do sistema nervoso simpático para o parasimpático. O que é o parasimpático? É aquele que está ativo quando a gente está numa sensação de calma, numa tranquilidade, entendeu? Outra coisa, a gente acha que ansiedade e depressão são coisas totalmente diferentes, tá? Mas elas, na verdade, elas são muito ligadas. Inclusive, tem sintomas que dá tanto na ansiedade quanto na depressão, tá? Como alteração no sono, alteração no apetite, a preocupação excessiva, os medos irracionais. Então, eles são comuns nos dois transtornos. E é como eu falei, não necessariamente eu vou ter toda essa lista de problemas, de sintomas, ok? Eu posso ter um ou outro, né? Os meus sintomas podem não ser igual ao do colega, tá certo? Então é uma junção de alguns sintomas. E uma coisa interessante: 24% das pessoas que têm transtorno de ansiedade acabam desenvolvendo depressão, se não cuidar. Entendeu? Então, assim, então a gente acaba desenvolvendo, ou seja, se é 24, 25%, um quarto das pessoas que têm transtorno de ansiedade vão acabar desenvolvendo depressão se não cuidar. Eu acho assim, é uma porcentagem muito alta, né? E eles estão muito associados à ansiedade e à depressão. Por quê? Aqueles pensamentos negativos que eu tenho que me geram ansiedade podem acabar desencadeando a depressão. Vamos dizer assim, se eu tenho esse pensamento de que eu sou incapaz, que eu não dou conta, que eu sou burra, que qualquer coisa que eu fizer vai dar errado, e eu não cuidar disso, poxa, é muito fácil eu desenvolver uma depressão. É muito fácil eu passar a sentir que eu não sou nada. Entendeu? Então tem que cuidar, tem que fazer tratamento. Como que eu mudo esse meu padrão de pensamento, essa forma de pensar e essas crenças negativas? Terapia, ok? Terapia é muito importante. Mas lembra, uma coisa, eu sempre falo, a gente tem mania de querer que em 1 mês de terapia, 2 meses de terapia, eu mude a forma de pensar, que já tenha resultados maravilhosos, incríveis. Mas, gente, a gente passa 20, 30 anos cultivando aquela forma de pensar. E você acha que em 1, 2 meses eu vou mudar quem eu sou? Totalmente, porque essa forma de pensar é quem eu sou hoje. É quem eu me tornei, né? Através de toda a experiência de vida que eu tive. Então não é de uma hora para outra. É possível? É.
Eu falo não só como profissional que estudou tudo isso. Eu falo como pessoa, porque eu mudei a minha forma de pensar. Lembra que eu falei que eu tinha esse pensamento, eu tinha essas crenças negativas ao meu respeito e eu mudei isso. E se eu mudei, você também pode mudar, tá? Deixa eu ver. As câimbras não aparecem por conta dos pés gelados, aparecem a qualquer hora. Sim, é como eu disse, ela é uma alteração física. Eu fiz o exemplo dos pés gelados para dar um exemplo, né? De que a gente tem toda uma reação no corpo, tá? Doutora, a maioria das pessoas pararam a vida nesse período de quarentena e agora precisamos voltar aos poucos. Tenho que ir ao banco. Estou com tag, o que fazer? Peraí, tenho que ir no banco, estou com tag, o que fazer? Esperar mais um pouco, tentar ir e enfrentar tudo isso? A vida não pode parar, né? Mas só de pensar eu ir no banco, nesse momento. Tá. Bom, realmente a vida não pode parar, né? Uma coisa que eu ia te perguntar. Tá, tem que ir no banco? Ok, a gente tem que sair. Aqui em casa mesmo, a gente tem que sair de vez em quando. Só que como que a gente faz? A gente tem todos os cuidados possíveis. Usar máscara, tá? Sempre levar a máscara reserva na bolsa, colocar da forma correta, não pegar ali, levar sempre um álcool junto, tá? Leva também um pedaço de papel higiênico, se for pegar em qualquer coisa, passa o álcoolzinho no papel e passa no negócio, né, na onde você vai encostar, porque realmente a gente não pode parar, a vida não para, né? Algumas pessoas podem conseguir ficar no home office, mas outras pessoas têm que sair, né? Outras pessoas têm que continuar indo pra rua. E tem coisas que a gente não consegue, como você falou, Frio. Tem coisas que não tem como resolver pelo aplicativo ou pelo telefone, que tem que ir no local. Então a gente faz, o que eu falei. Qual que é um dado para ajudar a diminuir um pouquinho essa ansiedade? Quantos por cento contamina? A taxa de contaminação, a taxa de você se recuperar é muito alta, vamos dizer assim, né? A questão é que a TV vai noticiar só o que é ruim, entendeu? Então, procurar notícias positivas vai ajudar nisso, entendeu? Outra coisa, terapia. Você tá fazendo terapia? Tá fazendo acompanhamento? Lembrando que acompanhamento e tratamento não é só medicamento, tá? O que acontece? O medicamento, é o que eu sempre falo, ele vai ajudar a amenizar sintomas, mas ele não vai tratar o que está causando, o que te deixa ansioso, o que trouxe esse transtorno de ansiedade para sua vida. O medicamento ele não vai tratar isso, tá? O que vai tratar isso é terapia. Uma coisa que ajuda na diminuir também a ansiedade, que pode ajudar, uma alimentação balanceada, a atividade física, meditação também é muito bom, porque a meditação ajuda o cérebro a funcionar também naquele sistema sistema nervoso parasimpático, tá? Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a controlar o transtorno de ansiedade. Quando meu nariz fica entupido, eu respiro muito pela boca. Sim. É como eu falei, a gente acaba tendo. Quando a gente tem esses problemas que ficam com a respiração mais acelerada, a gente tem a tendência de respirar pela boca, né? A gente acaba tendo quando tem esse entupimento do nariz, a gente respira pela boca e a respiração fica muito mais acelerada. Quando tem que fazer alguma coisa diferente no dia seguinte, na noite anterior, não consigo nem dormir de desespero. Sabe o que? Eu vou te dar uma dica, Rodinei, que eu também falo para meus pacientes. Quando você tem que fazer uma coisa no dia seguinte, faz uma agendinha, anota, porque aí a gente dá o direito do nosso cérebro de não ficar pensando naquilo o tempo todo, entendeu? Se você anotou o que você tem que fazer antes de dormir, você pode até anotar e classificar por ordem de prioridade, do tipo, isso aqui é urgente e muito importante. Isso aqui é urgente
mas não tão importante, eu quero, entendeu? Ou isso aqui eu tenho que fazer, é super urgente. Isso aqui é urgente, né? E isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, mas não necessariamente é tão urgente assim. Quando a gente coloca no papel, como eu disse, a gente dá o direito para o nosso cérebro descansar. A gente dá o direito do cérebro não ficar pensando tanto naquilo, tá? E outra coisa, noites mal dormidas também aumentam a ansiedade, tá? Então é meio como se fosse um ciclo vicioso. Eu não durmo direito e aí me gera ansiedade. Só que a ansiedade também não me deixa dormir direito. E aí a gente fica nesse ciclo, né? Nessa coisa aí que não passa, tá? Porque mesmo em dias que me considero que estou calmo e tranquilo, sinto o coração acelerado. E outra pergunta. Voltei ao tratamento com sertralina há 3 dias e no segundo dia senti os olhos tremer. É reação do remédio? Bom, porque assim, o que acontece? Às vezes a gente considera que tá tranquilo, né? Porém, a ansiedade é uma coisa que tá tão presente na nossa vida que a gente, como eu falei, a gente sente como se ela fizesse parte de nós. Então, às vezes, a gente nem sente que ela tá tão ativada, que ela tá ativada. A gente só sente ela, quando ela está muito ativada, entendeu? Então, às vezes eu tô naquela ansiedade, mas é uma coisa já que... Meu Deus, que música chata. É uma coisa que eu já considero normal, entendeu? E aí eu só noto ela ali quando dá essa alteração. Às vezes, essas pequenas alterações são por causa de lembranças ou sensações de coisas que talvez me incomodam. Vou dar um exemplo para vocês, explicar mais ou menos isso. O que acontece? O nosso cérebro é como se fosse um arquivo gigantesco. Então, toda a experiência que eu passo, ela vai numa gavetinha, ok? E às vezes eu tenho experiências que não foram tão bem processadas, tão bem arquivadas. E aí elas ficam como se fosse eu tenho uma filha de 8 anos, e quando eu mando ela guardar os pijaminhas dela, e ela quer voltar a brincar muito rápido, ela enfia tudo de qualquer jeito na gaveta, e a gaveta não fecha, porque tá os pijamas todos para fora. Então, o que acontece? Quando eu passo por qualquer coisa que me lembre aquilo, toda vez que eu passo, eu vejo todos aqueles pijamas lá dentro. Então, às vezes, um exemplo, tá? Quando eu era pequena, o meu pai falava pra mim que eu não fazia nada direito, que eu só estudava e mesmo assim eu tirava nota baixa, né? E aí, E o meu pai sempre falava isso durante as minhas refeições. E aí, quando eu tava comendo omelete, eu lembro, um exemplo, como eu tô falando, faz de conta que eu lembro dessa situação, quando um dia que eu tava comendo omelete, meu pai falou isso e eu fiquei muito magoada. E aí toda vez que eu vou comer um omelete, eu me lembro daquilo, inconscientemente falando, tá? E aí me gera alguma sensação de incômodo, porque aquela situação, aquele pedacinho da minha história que eu nem tenho noção que me lembra uma sensação ruim, tá lá. Ou às vezes quando... Ai, deixa eu tentar. Quando eu ia paquerar algum menino, eu ficava muito insegura, e aí toda vez que eu vejo uma pessoa que eu gosto, eu fico mais insegura ainda, e meu coração acelera, e aí eu já começo a ficar com mal-estar. Então é isso que eu tô falando. Às vezes tem pequenas coisinhas que fazem o nosso corpo falar, opa, vai acontecer uma coisa ruim. E às vezes a gente nem tem noção disso, porque algumas coisas são ruins que a gente guarda lá no nosso inconsciente, que a gente simplesmente não traz eles à tona, entendeu? Bom, sobre a questão do medicamento, eu não vou te falar, não sei te falar o certo, porque o psicólogo ele não mexe diretamente com a questão do medicamento, tá? A gente tem uma noção básica da questão do medicamento em função
do que ele pode afetar ou não no comportamento. Porém, a gente não sabe ao certo, não tem como te falar ao certo as reações adversas ou coisa assim. O que eu falo é, para os ansiosos, nunca leiam bula de remédio. Porque senão a gente começa a ter tudo que é reação adversa que lá fala que vai ter. Né? Então, isso eu sei da parte de medicamento. Então, é o que eu falo, assim, a parte do medicamento realmente tem que ser falado com a psiquiatra. E no segundo dia senti o olho tremer, a reação do remédio. Pode até ser uma reação, às vezes, psicológica, porque como eu falei, a gente fica tão preocupada de dar alguma reação que a gente começa a monitorar tudo o tempo todo. E às vezes é normal a gente ter algum tremor no músculo, involuntário, tá? Isso daí é uma coisa normal, todo mundo tem esses movimentos involuntários da musculatura. Então, às vezes, como eu falei, às vezes a gente fica tão assim que qualquer coisinha que em outro dia passaria despercebido, a gente já encontra como um sinal de que tem alguma coisa errada. Entendeu? Deixa eu ver como faço para controlar o medo. Eu fico tremendo muito. Peraí. Deixa eu ver por aqui. Como faço para controlar o medo? Eu fico tremendo muito e com muito frio. Tenho que ficar na cama cheia de cobertas. É muito ruim. Sinto isso quando alguém na minha casa fica doente. Esposo, filho, mãe. Tá. O que acontece? A gente tem esse medo, né? Em função, como eu disse, das crenças que a gente tem a nosso respeito. O que acontece? Não estou falando ao certo que é isso que acontece com você. Até porque para falar sobre isso tinha que passar por algum tipo de atendimento, uma avaliação. Porém, a gente tem 3 tipos de crenças irracionais, tá? 3 tipos de crenças negativas que a gente pode ter. Basicamente, elas são divididas em crença de incapacidade, a crença de desvalor, tá? E a crença de vulnerabilidade. A princípio, pelo seu relato, como eu falei, não estou falando ao certo, me parece que tem uma crença de vulnerabilidade. O que acontece quando a gente tem essa crença de vulnerabilidade? A maior parte das vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa muito ruim e que a gente simplesmente não tem condições nenhuma de vencer aquilo. Então, quando acontece isso, né? Quando alguém da sua casa às vezes fica doente, você pode. E aí a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso, né? E aí começa a ter todas essas sensações, esses sintomas da ansiedade. Entendeu? Então, é tudo baseado nessas crenças. O que você tem que fazer? Terapia. Não, eu falo assim, terapia, porque a terapia ajuda muito. Como eu falei, a gente tem esse padrão de pensar. É fácil mudar? Não, não é fácil. Não é fácil. E é muito mais difícil se a gente não tiver ajuda. Entendeu? Então, assim, é importante, assim, uma dica que eu posso te dar. Presta atenção no que passa na sua cabeça, os pensamentos que você anda tendo e que geram tudo isso, tá? Porque as nossas sensações, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos são baseados na forma como a gente pensa. Então, o que gera essa ansiedade, esse medo, provavelmente é algum pensamento negativo que a gente tem. Então, presta atenção no tipo de pensamentos que você anda tendo para conseguir questionar e trabalhar esses pensamentos, tá certo? Agora, só para encerrar, eu queria falar para vocês sobre a questão que como eu falei, o transtorno de ansiedade é uma coisa que incomoda muito. Ele não tem uma causa definida, né? Eles são transtorno de ansiedade, mas assim, a ansiedade faz parte do ser humano. Querendo ou não, ela é essencial para o desenvolvimento humano. Claro que num nível bacana, se a gente tem uma convivência
ao invés de ficar assim, ela vai assim. E aí ela começa a impedir. Voltou. Voltou? Ela começa a impedir. Quando a ansiedade começa a impedir que eu tenha uma evolução, que eu siga em frente, ela começa a ser prejudicial, tá? Mas ela faz parte da nossa vida. A gente precisa aprender a ter uma convivência pacífica, porque quando eu estou mal da ansiedade, só penso em coisas ruins. E quando tento pensar em outra coisa, parece que meu cérebro sabe que eu estou tentando enganar. É o que eu falei, as crenças que a gente tem a nosso respeito. As pessoas ansiosas cometem muito a questão da catastrofização, né? A gente sempre acha que uma coisa ruim vai acontecer, uma tragédia. A forma de pensar. A gente pode mudar esse tipo de padrão de pensamento. Pode. Eu mudei o meu, entendeu? Como eu falei, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tinha crenças de incapacidade, de não estima, e eu mudei isso com terapia, com aprendizagem, com psicoeducação. Então é possível. E é como eu falei, a gente passa anos e anos cultivando essa forma de pensar, não é de uma hora para outra, tá? Bom, gente, acho que a gente já tá chegando perto de 1 hora. Olha, 52 minutos. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Toda terça-feira eu vou estar fazendo a live, sempre com algum assunto. Vocês podem deixar aqui nos comentários o que interessa que você falar mais, né, nos próximas lives. Amanhã, aqui no grupo, eu tenho uma roda de conversa, uma sala de grupo. É quantidade de pessoas limitadas, então apareçam. Vai ser 8h30 da manhã, tá bom? Eu espero vocês. É uma oportunidade excelente que o grupo tá dando, tá? Aproveitem, tá? Eu falo isso, na minha época não tinha isso disponível. Então, assim, aproveitem, é uma coisa muito bacana. Tem com outras psicólogas também. E quem quiser me seguir, eu tenho a página no Instagram, que eu sempre posto dicas, né? Eu sempre faço alguma postagem relacionada à ansiedade para ajudar. É psicóloga Flávia Brum. E eu também estou fazendo vídeo no YouTube. Também dando uma dica de expressão, algumas coisas pro dia a dia para ajudar a lidar com a ansiedade, tá bom? Então eu espero vocês amanhã na nossa roda de conversa e na próxima terça, na próxima live. Ah, lembrei, e todo sábado eu também faço o Pergunte à Psicóloga, que é um postzinho que a pessoa pode ir mandando mensagem e eu vou respondendo, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude, tá? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.